Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta terça-feira que promete. E não promete pouco não, torcedor vascaíno, promete muito. A expectativa é que nas próximas horas desta terça-feira, pelo menos 2 reforços venham a ser anunciados. A gente, é claro, vai falar sobre isso a vocês, vamos trazer todos os detalhes desta situação que, é claro, empolga todos nós torcedores vascaínos, mas também falar sobre nomes que estão na mira, novos interessados no Vasco da Gama para 2023. A gente vai trazer todos os detalhes, vamos falar sobre Christian do Atlético Paranaense, sobre Davi, que fez esta última temporada no Internacional, e muitos outros nomes. Inclusive, a expectativa é que o Vasco, ainda nesses próximos dias, formalize uma nova proposta pelo goleiro Kehler. Com a saída em definitivo do Thiago Rodrigues, o camisa 1 do Internacional virou novamente a grande prioridade do Vasco para as próximas temporadas. A gente, é claro, vai falar sobre tudo isso, mas antes, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, onde tem a palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ser um inscrito do canal do Gigante. Conto muito com a sua ajuda, queremos muito chegar ainda hoje à marca dos 76.300 mil inscritos, mas para isso precisamos de você. Além disso, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo e, é claro, principalmente, ative o seu sininho de notificação, deixe nos comentários se você está animado com esse atual momento do Vasco, e como eu sempre venho fazendo, faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente falando sobre a expectativa dos anúncios, né? Pois como trouxemos aí pra vocês no início deste vídeo, a expectativa sim é que hoje, nesta terça-feira, o Vasco anuncie oficialmente as suas primeiras contratações para a próxima temporada. São elas: Júnior Urso, volante que fez esse último ano no Orlando City da MLS, e também o volante Patrick de Luca, que fez estas últimas 3 temporadas no Bahia. Também existe a possibilidade do Pedro Raul vir a ser anunciado, mas é apenas uma possibilidade. Ainda não é certo que esse anúncio aconteça hoje, pois alguns detalhes ainda precisam ser concluídos. Lucas, esses detalhes atrapalham a chegada do Pedro Raul? Não, o Pedro Raul será um jogador do Vasco, mas são detalhes aí burocráticos que acabam impedindo, né, de fato, a assinatura do contrato. São, no caso, troca de documentos do Vasco com o Kashiwa Reysol, clube do futebol japonês que detém os direitos econômicos do vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Assim que esses detalhes forem solucionados, a expectativa é que hoje, eles ainda possam ter a sua solução. O Vasco também irá anunciar o atacante. É claro, um ótimo reforço, um bom reforço ao lado aí do Júnior Urso e do Patrick de Luca. Inclusive o Felipe Bastos, em uma entrevista ao Charla Podcast, no podcast do Charla, ele falou, né, sobre o Pedro Raul, deixou bem claro que deu ótimas referências ao vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, disse que o Pedro Raul o perguntou sobre o Vasco e ele acabou só dando boas referências. Disse assim: é um lugar que nunca foi ruim sem dinheiro e maravilhoso agora com dinheiro. Falei pra ele: vai com tudo, parceiro, você merece. Então, Felipe Bastos aí, que esteve junto com o Pedro Raul no ano passado, aliás, neste ano, mas na temporada passada, vestindo a camisa do Goiás, ajudou o Vasco da Gama aí a fechar com o Pedro Raul. E outro que também falou sobre o atacante foi o Tite, técnico da seleção brasileira, ou aliás, ex-técnico da seleção brasileira, falou sobre o Pedro Raul, este que será o novo reforço do Vasco na participação do 3 na área, né? No caso, o programa que era do Thiago Leifert, do Clear, e também do Rica Perrone, em uma entrevista do Tite com o Thiago Leifert e com o Clear, o ex-técnico da seleção fez questão de falar sobre o talento do Pedro Raul. Então, chega com moral no Vasco da Gama, dê uma olhada aí nas palavras do Tite sobre o vice-artilheiro e novo reforço do Vasco da Gama. Eu vou pegar até um exemplo do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul fazia isso no Goiás. Tá bem também. E fez 12 gols no Goiás, cara, que é difícil, porque não tem posição técnica que tem essas grandes equipes. Então fica aqui o reconhecimento do cara que está fazendo gol adoidado. Sim. Ele aqui contra o São Paulo no Morumbi, ele jogou muito. Ele é um trabalho, cara, o Pedro Raul. A outra chance que o Goiás teve foi meter uma bola alta, ele foi escorou para o homem que veio de frente, para uma finalização, talvez uma das outras poucas oportunidades que o Goiás teve.
Então, um jogador que tem essa característica. Fred, é o Fred... Então, o Pedro Raul, de fato, tá com moral. Esse novo reforço do Vasco, que na minha opinião, inclusive, é um dos melhores reforços do Vasco nestes últimos anos. Dos melhores reforços, né? No caso, uma das melhores contratações que o Vasco já fez, pelo menos do que eu me lembro, nestas últimas temporadas. Mas não para por aí. O Vasco já tem o Patrick de Luca, já tem o Júnior Urso, já tem o Pedro Raul, nomes fechados, mas o Vasco, é claro, busca fechar com mais nomes para 2023. Dentre eles, temos novidades, se tratando primeiramente do Christian. Christian, no caso, é um jogador que pertence ao Atlético Paranaense. Até para trazer mais detalhes sobre esse atleta, o Christian é um jogador aí ainda jovem, de apenas 21 anos, 1,78 m, que tem contrato com o Clube Atlético Paranaense até 2024. Ele é um meia central, atua ali no setor do meio campo, pode jogar como volante, pode jogar como um meia atacante. É de fato um jogador muito interessante. Fez toda a sua base no Atlético, se transferiu durante um determinado momento para o Juventude, acabou retornando ao Atlético Paranaense e teve uma das suas melhores temporadas aí vestindo a camisa do Atlético no ano passado. Esse ano, de fato, não teve muitas oportunidades, mas é um atleta que realmente, se der tempo, se for um jogador aí que tenha confiança do treinador, consiga entrar em campo, como acabou tendo durante um determinado momento de sua carreira vestindo a camisa do Atlético Paranaense, tende muito a evoluir. No ano passado foram 53 partidas, 6 gols e 2 assistências, e nessa temporada apenas 23 jogos. As informações que nós temos em mãos neste Acorda Vascão para você, torcedor vascaíno, é que o Christian é um novo interesse do Vasco da Gama. Vasco e Fluminense entraram na briga com o Cruzeiro pela contratação do jovem jogador do volante do Clube Atlético Paranaense. O Atlético concordou com a negociação, acredita que vai ser o melhor para o jogador realmente sair do Atlético na próxima temporada, mas deixou a escolha em mãos do atleta. Nas últimas horas, 2 últimos dias, inclusive, a gente tem a informação que o Cruzeiro estava muito perto dessa negociação, no caso, com relação à contratação do jogador. Mas agora, com o interesse de Vasco e Fluminense, a situação pode acabar mudando. Estaremos de olho, ele pertence a Bertolucci Sport, é um jogador do Giuliano Bertolucci, e sabendo aí da influência que o mesmo tem aí na montagem do elenco do Vasco, pode ser um facilitador para a chegada do atleta. Outro nome que também teve o seu nome ligado ao Vasco nestas últimas horas foi o Davi. O Davi foi sondado pelo Gigante da Colina. Lucas, quem é o Davi? É um jogador de 27 anos, atacante, destro, de 1,79 m, 71 kg, que fez a sua última temporada no Internacional. Foram 39 partidas, 2 gols marcados e 2 assistências. Ele tem contrato com o Inter até 2025. Ele foi contratado junto ao Fortaleza. Ele é um atacante que pode atuar tanto pelos lados de campo quanto até mesmo como um centroavante. Mas a sua principal característica, de fato, é atuar pelas pontas, no caso, pelas beiradas. É um jogador rápido, de habilidade, que parte para cima e tem hoje seu valor de mercado na casa dos 2 milhões de euros. O Vasco, caso queira a contratação do atleta, terá que comprar, porque dificilmente o Inter vai liberar o jogador por empréstimo. O Vasco sondou a situação, ainda não foi realizada nenhuma proposta oficial. O atacante também conta com interesse tanto de São Paulo quanto de Coritiba. Então, caso o Vasco queira de fato ter o atleta também para a próxima temporada, terá que entrar nessa briga junto com o Coxa e com o Tricolor Paulista. Seria um bom reforço. É um jogador que tem passagens por Fortaleza, onde se destacou, Vitória da Bahia e Cruzeiro. Um jogador que seria importante, sim, para esta reformulação que o Vasco passará em 2023. Já que estamos falando, né, sobre atletas aí de beirada do campo, já vamos também para outro nome. Será um vídeo com muitas informações, então fique ligado, não pisque, para que você não perca nada. O outro nome é o Diego Valois. A gente já vem falando sobre esse atleta há alguns dias. É um atacante colombiano que pertence ao Talleres da Argentina. No caso, é um jogador que realmente recebeu a proposta do Vasco na casa dos 2 milhões de dólares. Uma proposta que não agradou em nada ao clube argentino. O Bahia chegou a fazer uma proposta pelo mesmo valor, mas o presidente do Talleres deixou bem claro, por esse valor a gente não negocia o Diego Valois. E o Jogada 10, um portal, entrou em contato com o presidente, no caso do Talleres, que é o Andrés Fassi, e ao questioná-lo sobre essa possibilidade de venda pelo valor de 2 milhões de dólares, o dirigente do Talleres chegou até mesmo a zombar no caso desse valor e disse assim: por esse preço o Vasco
pode levar um braço do Valois. Ou seja, deixou bem claro que é um atleta valorizado o suficiente para não ser vendido por esse valor banal, né, considerado aí pelo clube argentino. Inclusive, a perguntar sobre o preço ideal para a venda do Diego Valois, o próprio presidente disse assim: eles sabem muito bem o quanto o Valois vale. Eu não vou entrar nesse jogo. É importante lembrar, é um ponto esquerdo colombiano de 26 anos, atuou em 33 partidas nesta temporada, marcou 8 gols e deu 2 assistências. Tem passagem também pela seleção colombiana, foi convocado para um amistoso e 2 confrontos nas eliminatórias sul-americanas em 2022. Além do Vasco, teve também a proposta formalizada pelo Bahia e recebeu o interesse do Bayer Leverkusen. Se o Vasco quiser a contratação do atleta, o que parece ser de fato objetivo, terá que aumentar o valor. Além de Diego Valois, a gente teve informações sobre mais atletas que interessam ao Gigante da Colina nestas últimas horas. Primeiro, antes de falar sobre o Kehler, Gilberto, novidades sobre a situação do lateral direito. A gente vai tentar entrar em contato com o empresário do jogador nesta tarde de hoje, mas o que temos em mão nesse momento é que o Vasco de fato tenta a contratação do jogador, mas é o Atlético Mineiro que está bem mais próximo do Gilberto ser, no caso, o futuro, né? Ser o destino, do Gilberto. Dificilmente o Vasco vai conseguir a contratação do lateral direito. Uma grande ambição do Vasco para esta temporada é o gol. Então, se o Vasco não conseguir o Gilberto, o que realmente vai ser difícil, parece que o Vasco pode vir a conseguir uma outra meta, que é o Kehler, goleiro do Internacional. As informações que a gente teve nestas últimas horas de segunda-feira, através do jornalista Lucas Colar, é que o Vasco insiste e promete aumentar a oferta pelo Kehler. A última oferta formalizada pelo Vasco chegou à casa dos 16 milhões de reais. Ele passou aí, no caso, a ser principalmente a primeira opção após a saída confirmada do Thiago Rodrigues. Ele já era uma unanimidade e agora virou mais do que a primeira opção. Virou uma ambição para o Vasco ter o Kehler como goleiro no ano de 2023. O Vasco já tinha feito essa proposta, né, como a gente já informou, e agora prepara uma nova investida. O Internacional estaria disposto a vender o Kehler por 5 milhões de euros, o Vasco formalizou 3 milhões de euros e teria que subir um pouquinho, uma proposta aqui no real, para casa dos 28 milhões de reais. O Vasco quer o goleiro e deve inclusive investir nessa compra aí, né, para a próxima temporada. Até por esse motivo, a informação que a gente tem em mãos neste momento é que o Inter já sonda a situação do Léo Jardim, um goleiro que foi sondado até mesmo pelo Vasco. O Inter, sabendo o risco que corre de perder o Kehler para o Gigante da Colina, hoje sonda a situação do goleiro que pertence ao Lille da França, um goleiro de 27 anos, um atleta que tem ficado no banco, está na mira do Vasco, e o Inter, sabendo, né, que realmente pode acabar perdendo o Kehler para o Vasco, já trabalha aí com esse plano B, sendo o Léo Jardim. O Vasco vai com tudo para cima da contratação do camisa 1. Você acha que seria um bom goleiro para o Vasco para a próxima temporada? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Neste vídeo bastante agitado, nesta manhã bastante, inclusive, agitada, quero falar sobre 3 informações rápidas. A primeira, sobre a atualização do quadro sobre Riquelme e Gabriel Dias. Riquelme, lateral esquerdo, que acabou se lesionando contra o Ituano no ano passado, teve um avanço expressivo nas últimas semanas sobre a sua lesão, uma evolução inclusive condizente com aquilo que já era o esperado, e mantém o prognóstico de retorno no primeiro semestre de 2023. A gente não sabe ainda quando será, mas a expectativa é que ele retorne para o Campeonato Brasileiro apenas. Gabriel Dias, outro lateral mais direito, já realiza trabalhos de corrida, sem uma queixa de dor e boas perspectivas de ser reentregado ao grupo no decorrer da pré-temporada. A expectativa é que o Gabriel Dias já esteja à disposição antes mesmo do início do Campeonato Carioca. Eu acredito que o Vasco não utilizará o lateral direito, mas é importante ele retornar ao elenco até para ser analisado pelo Maurício Barbieri. E outra notícia, por fim, uma notícia inclusive boa, uma notícia inclusive de felicidade, né, para todos nós torcedores vascaínos, que é sobre Ryan. Ryan, que é um dos grandes destaques aí da base Cruz Maltina, está próximo de renovar com o Vasco. As partes já vem negociando há um tempo e o desejo do atleta é seguir no Gigante da Colina. Lembrando, o Ryan é filho do Valquimar, zagueiro, campeão com o Vasco da Gama nos anos 90. No caso, um cria também das categorias de base do Gigante da Colina, e essa relação de carinho, de afeto com o Vasco faz com que o Ryan queira permanecer. O jogador já recebeu uma sondagem de Barcelona, de alguns outros clubes do futebol inglês, mas o seu destino, o seu futuro deve ser a permanência no Gigante da Colina.
Tranquilo, rapaziada? Uma manhã bastante agitada já. A gente vai ficar de olho. Muitas novidades, muitas informações ainda teremos nesta terça-feira, perdão. Prometo que às 1h da tarde estarei aqui com Fala Gigante. Contamos com a sua presença também. E é claro, após as 7 horas da noite com o Boa Noite Gigante. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.